Olá, pessoal! Estamos aqui para resolver a questão 160 de matemática do Caderno Verde, que caiu no Enem de 2024. A questão dizia o seguinte: uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Então, aqui está falando de uma tubulação que vai levar água até uma caixa e ela sempre despeja a mesma quantidade de água nessa caixa, tá bom? Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. Então, aqui ele disse que ele chegou ali bem na junção entre essa tubulação e a caixa d'água, ele botou como se fosse um filtrozinho, tá bom? Para ajudar a não permitir que as impurezas caiam dentro da caixa d'água. O fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. Então, percebam, essas informações aqui, elas ficaram um pouquinho mais difícil a compreensão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever elas aqui do lado para ver se facilita o nosso raciocínio. Olha só o que ele disse aqui primeiro. Ó. Ele disse que o fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, que está medida em mililitro por segundo. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, vazão, o fluxo de água, ele é diretamente proporcional a quem? A vazão de água. E essa vazão de água, ele informou aí a gente que é medida em ml, que é o mililitro, né? Por segundo. Então, essa ideia aqui do por, pessoal, vocês fiquem atentos. Isso daqui passa a ideia de divisão, tá bom? Então, é ml dividido por S de segundos, tá bom? Então, a vazão de água está utilizando essa unidade de medida aqui, beleza? Aí, o que mais que ele falou? Que esse fluxo, ele é inversamente proporcional a quem? A área da superfície da membrana. Sendo que essa área está medida em centímetros ao quadrado, ok? Aí vem agora a pergunta, ó. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é... Então, ele quer saber qual é a unidade de medida adequada para descrever esse fluxo de água. Aí, gente, olhando aqui para as alternativas, percebam que elas estão relacionando o mililitro com segundo com centímetros quadrados. Então, a gente vai ter que dar um jeito de relacionar isso daqui com isso daqui. Ok, pessoal? E para a gente fazer essas relações, o que é que vocês vão precisar saber? A ideia de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Olha só, essa ideia aqui de diretamente proporcional
nós podemos pensar no seguinte, ó. Vamos pegar aqui um exemplo que eu queira fazer o bolo e para fazer bolo eu vou precisar de ovos. Para fazer um bolo, digamos que eu precise de 3 ovos. Então, naturalmente, se eu for fazer 2 bolos, quantos ovos eu vou precisar? Vou precisar de 6. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Do 1 para o 2, eu dobrei a quantidade, eu multipliquei por 2. E aqui do 3 para o 6, perceba que, como consequência, também dobrou. Então, nesse caso aqui, a gente diz que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Então, aqui, se por exemplo eu quisesse fazer 3 bolos, se essas grandezas são realmente proporcionais, aqui vai para 9, né? O que aconteceu? Do 1 para o 3, percebem que eu multipliquei 1 pelo 3, então naturalmente se elas são diretamente proporcionais, aqui também eu vou ter que multiplicar por 3, ok? Então a ideia de diretamente proporcional é essa. Agora, de inversamente proporcional, a gente pode relacionar aqui, por exemplo, a velocidade de um automóvel e o tempo que ele gasta para percorrer determinado trajeto. Então, vamos pensar aqui no seguinte, ó, se o cara ele está numa velocidade de 50 quilômetros por hora. Nessa velocidade, ele gasta, digamos que 3 horas, né, para fazer o trajeto que ele pretende. Bom, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu pegar e dobrar a velocidade, eu vou ter aqui 100 km por hora. Então, o que vai acontecer com o tempo? O tempo aqui, ó, se eu vou mais rápido, eu vou conseguir chegar em menos tempo. Então, o tempo aqui vai cair pela metade. Se ele gastava 3 horas, agora ele vai gastar 1,5 horas. 1h30. Ok, gente? Então, perceba o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu dobrei o valor. E o que aconteceu com o tempo, ó? Aqui eu multipliquei o tempo por 2? Não, eu dividi o tempo por 2. Então, na inversamente proporcional, enquanto uma dobra de valor, a outra cai pela metade. E assim vai, tá bom? Bom, então, pessoal, para vocês montarem aqui a unidade de medida adequada, bastava vocês fazerem o seguinte, ó. Diretamente proporcional, multiplica. Inversamente proporcional, divide. Então, se eu tenho aqui, digamos, o nosso fluxo de água, um valor X de fluxo de água, a unidade de medida vai ficar como? Vou até trocar a cor aqui para destacar. Ó. Vai ficar assim, ó, diretamente proporcional multiplica, então iria ficar o X vezes alguma coisa, ml por segundo, e quando é inversamente proporcional, a gente divide. Então, esses centímetros ao quadrado aqui, da área da superfície da membrana, vai vir aqui, ó, dividindo isso daqui. Então, vai vir aqui para baixo. Ó. Aí vai ficar segundos vezes centímetros ao quadrado, tá bom? E aí a alternativa certa, olhando aqui, ó, percebam que vai ser a letra C, né? Porque tanto faz estar assim ou está assim, ó, a gente trocar o S com centímetros ao quadrado de lugar, isso não altera nada, é a mesma coisa, tá bom? Então, a alternativa certa aqui, pessoal, é letra C. Esse aqui é um conceito de razão e proporção, tá bom? Volta e meia o Enem coloca questões assim, não foi a primeira vez que o Enem cobrou, então é importante vocês estarem atentos a isso, ok, gente? Então, basta guardar essa tática, diretamente proporcional,
coloca a grandeza multiplicando. Inversamente proporcional, coloca a grandeza dividindo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Eu agradeço muito pela colaboração e até a próxima. Valeu!